Aproveitando o nosso clima de Copa do Mundo, que esse tema acabou surgindo. Até porque quem é você nessa época? Quem é você quando os jogos do Brasil eles estão aí sendo divulgados, evidenciados, movimentados? Até aquelas pessoas que querem se manter alheias, ou que time que, ai, isso para mim não é importante, eu ignoro esse movimento, acabam sendo, né, afetadas pelo processo da Copa do Mundo. E sempre é motivo de polêmica, sempre é motivo de discussão, porque tem os mais politizados que vão dizer que isso é manipulação do povo, da grande massa, né? Mas o nosso intuito aqui é falar sobre o viés emocional que nos conecta diretamente a esse processo. Porque quando a gente pensa no aspecto de vencer algo, de vencer uma disputa, de vencer uma competição, de vencer um jogo, a gente está falando de estímulos muito primitivos. A gente está falando de um emocional nosso que foi constituído há milhares de anos. É um emocional que já vem, se a gente for pensar, desde a nossa primeira célula, do nosso DNA ali projetado. E é por isso que mexe, é por isso que envolve, é por isso que impulsiona, é por isso que mobiliza. Ele tem muito a ver com a nossa parte da psicanálise, né, do Freud aí, o nosso ídio, o nosso instinto, o nosso brio de vencer algo. E quando a gente está falando de competições onde o país, o nosso país, a nossa nação, nosso povo está sendo representado de alguma forma, isso mexe intensamente com o nosso inconsciente coletivo, com aquela nossa pequena parte que lá há milhares de anos a gente já disputou civilizações, a gente já disputou territórios, a gente já disputou povos, a gente já disputou lugares para a gente viver. Hoje, em 2026, a gente não precisa, embora algumas nações ainda vivam nessa disputa através das guerras, mas tecnicamente a gente não precisa dessa disputa, desse movimento. Mas isso mexe com o nosso emocional lá dentro desse lugar. Embora o que se diga, o que se pense, o que se relativize seja o importante é competir, o importante é participar. Não é de grande importância que você vença, que você consiga, que você alcance. Na realidade, lá no fundo, no fundo, a gente tem a consciência de que é importante sim vencer, de que é importante sim ganhar, de que é importante sim se destacar, de que é importante sim estar em primeiro lugar. E aí o nosso emocional já vai para esse campo, né, da questão que muitas vezes a gente se coloca na síndrome do impostor. Quem nunca passou pela síndrome do impostor? Quem nunca passou pelo processo de se colocar no lugar de eu não sou bom o suficiente para fazer tal coisa, eu não sou boa o suficiente para ocupar esse cargo nessa empresa, nesse lugar, eu não sou boa o suficiente para levar esse projeto para frente, eu não sou boa o suficiente para me candidatar na vaga X ou Y ou Z. Quem nunca? Eu não sou boa ou bom o suficiente para passar no vestibular da faculdade X ou Y, Z. Eu não sou boa ou bom o suficiente para ter um novo relacionamento ou ter um relacionamento de qualidade na minha vida. Às vezes a gente passa por esse lugar mais de uma vez durante a nossa vida. E às vezes a gente se esconde nesse lugar do impostor para validar uma falta
de sentimento de vencer. Mas aí você para e pensa, será que essa falta desse sentimento de vencer, ela é genuína? Ela é sua? Ela é da sua essência real? Ou você, ao longo do caminho, ao longo do processo, ao longo da sua viagem no tempo até aqui, você abraçou a dor de alguém, você abraçou o ressentimento de alguém, você abraçou o que mais a gente faz por aí, a frustração de alguém. É importante que você pare e pense sobre isso. E mais importante ainda, que você leve essa consciência, essa meditação, essa reflexão para o seu ambiente de terapia, para que você, junto com o seu analista, junto com o seu terapeuta, vocês consigam conversar sobre isso. Por que que essa síndrome do impostor está prejudicando o seu emocional no processo de que você pensa que simplesmente você não vai dar conta? Você não está preparada, você não está preparado, você não está no lugar que deveria, ou você não está no ponto de trabalhar exatamente aquilo que mais você poderia trabalhar, aquilo que mais favoreceria o teu movimento. Então, é importante também a gente ressaltar que nesse movimento de vencer, a gente esconde a nossa vontade mais íntima, mais específica. Por quê? E sistemicamente falando agora, indo para o lugar do Bert Hellinger, talvez você seja a primeira pessoa na sua família a alcançar isso. Isso o quê, Van? Clareia aí, porque agora eu me perdi no raciocínio. Talvez você seja ou possa passar a ser a primeira pessoa na sua família a ser bem-sucedida nos relacionamentos, ser bem-sucedida financeiramente, ser bem-sucedida emocionalmente, ser bem-sucedida intelectualmente, ser bem-sucedida emocionalmente, ser bem-sucedida na saúde física também. Talvez você possa ser essa primeira pessoa. Talvez antes de você, ninguém alcançou essa completude. Mas, Van, dá para ter tudo isso e ser tudo isso? Dá. Hoje, a gente tem a plena consciência de que sim, é possível. É possível você ter a sua família, é possível você ter um bom relacionamento, é possível você ter qualidade financeira, é possível você trabalhar naquilo que você gosta e quer. E, além de tudo, é possível você ter saúde física, emocional, espiritual, intelectual, material. E talvez você seja a primeira pessoa da sua família. E talvez o que esteja movimentando você no sentido contrário, de eu não consigo, eu não posso, eu não sei como, eu acho que não, são essas memórias da sua família. São essas memórias de sofrimento, de escassez, de impossibilidade, de falta de oportunidade que nós temos cravadas no nosso DNA e cravadas no nosso inconsciente coletivo. E é importante que você pense sobre isso e é importante que você olhe para isso, para que você liberte essa lealdade que te impede de ser a real pessoa que você é, bem-sucedida em todas essas áreas. Porque hoje, em 2026, que é a origem desse vídeo, mas que vai continuar por muitos anos aí na plataforma, espero eu,
A nossa origem, ela não é mais escassa daqui. Aqui, a gente tem um novo ponto. Aqui, a gente conecta um outro lugar. Aqui, a gente conecta uma outra realidade. E talvez seja isso. Esteja levando você para fora do seu motor emocional, que é vencer. E vencer dentro da sua perspectiva. Vencer dentro do seu tempo e espaço. Vencer dentro daquilo que faz sentido para você. Vencer dentro daquela sua realidade. Mas uma realidade que é possível. Uma realidade que é positiva. Uma realidade que pode ter sido diferente da grande maioria das pessoas que vieram antes de você. Talvez os seus pais, talvez os seus avós, talvez os seus bisavós. Hoje a gente está, né, dentro de um movimento diferente. Vamos trazer para a atmosfera da Copa a própria atmosfera do jogo de hoje, Brasil e Japão. O Japão tem uma história muito conectada com a história do Brasil, porque em determinada época da história das civilizações, muitos japoneses imigraram aqui para o Brasil e viveram muitas histórias desafiadoras durante a guerra, durante o pós-guerra. Tiveram que se reinventar, que se reconstruir. E talvez nas suas memórias, no seu DNA, na sua genética, tenha muito dessas informações. Eu tenho um grande respeito pela colônia oriental e desde sempre eu tive muitas amizades e tenho muitas amizades com pessoas da colônia oriental. Meu pai tinha um grande amigo japonês e eles eram muito amigos mesmo, amigos tipo irmãos. E eu sempre tive muito boas amizades. Mas a gente tem aí uma parte da história muito desafiadora. Não importa a origem, eu dei o exemplo do Japão, porque hoje, né, faz parte. Mas tem a origem africana, os meus ancestrais africanos, minha avó, descendente de Zumbi, nasceu lá na terra, União dos Palmares, onde o berço da escravidão brasileira tinha ali um quilombo muito importante. E vem dessa minha origem todas as lutas, todas as guerras, todos esses processos de liberdade que a gente sabe. Da parte da minha mãe, da minha origem materna, eu tenho a origem indígena, mais ancestral ainda, porque nasceu com o nosso próprio país. Minha mãe tem notícia de que a avó dela, minha bisavó, foi laçada para casar. Hoje, ninguém precisa mais ser laçado para casar. Muitas vezes a gente escolhe com quem a gente vai se casar na nossa civilização ocidental. Então a gente já quebrou um paradigma. Muitas vezes a gente se divorcia das pessoas cuja relação não dá certo, que foi o meu caso. Coisa que as nossas avós, bisavós, tataravós, avós, bisavós, tataravós não tinham a oportunidade. E foram silenciados e foram dilapidados emocionalmente, fisicamente, materialmente. Então, vencer é um dos nossos motores emocionais mais importantes. Mas se eu estou sentindo aí a síndrome do impostor batendo, talvez eu tenha que olhar para todos esses lugares. Talvez eu tenha que refletir sobre todos esses lugares. Encaminhe esse vídeo para mais pessoas.
para que mais pessoas possam saber sobre isso, para que a gente consiga erradicar a nossa síndrome do impostor. Eu deixo aqui o meu grandíssimo beijo e agradeço o seu like, agradeço a sua presença, agradeço a sua inscrição. E vem novidade, tô falando, né? Vem novidade, calma aí, calma aí, calma aí que a hora que a novidade estiver lançada, em primeira mão vocês vão saber aqui no link de inscrição, no link de descrição, desculpe, do nosso vídeo. Meu grandíssimo beijo e até a próxima.